Antes de lermos então o capítulo, eu quero convidá-lo para nós orarmos juntos. Vamos orar? Bondoso Deus, louvado seja teu nome, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com os meus amigos da TV Novo Tempo. Nós estamos orando pedindo a tua sabedoria e iluminação para entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, querido amigo, vamos então ao capítulo 30, escrito por Agur. Eu destaquei, obviamente, só alguns versos, como tenho feito aqui com os demais capítulos de Provérbios. Tudo jóia? Aqui diz o seguinte no verso 5. Toda palavra de Deus é pura, e ele é escudo para os que nele confiam. Olha, imediatamente quando eu li esse verso, meditando no capítulo 30, eu lembrei do Salmo 91. Porque o Salmo 91 apresenta Deus também como nosso protetor, como nosso escudo. Você lembra? Nós lemos aqui juntos, se você tem acompanhado conosco todos os dias, você lembra que nós lemos aqui o Salmo 91. Vou apenas mencionar para você novamente o Salmo 91. Não todo ele, apenas alguns textos desse Salmo. Por exemplo, aqui diz o seguinte, ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará do laço passarinheiro, ele te livrará da peste perniciosa, ele te cobrirá com suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Deus é nosso escudo, aquele que nos protege, aquele que nos guarda. E Agur, aqui em Provérbios 30, ratifica isso. Ele diz, Deus é escudo para aqueles que nele confiam. A Bíblia, a palavra de Deus, também é apresentada como um escudo, como uma espada e um escudo. A espada porque pode derrotar Satanás e seus anjos. E escudo porque nos protege de seus ataques, que são as tentações. Por isso, se você quiser vencer as tentações, se você quiser permanecer em pé quando você for tentado, leia a Bíblia. Lembre-se, a tentação não é pecado, mas cair em tentação, sim. Por isso, Jesus disse lá na oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agur menciona, Deus é nosso escudo para nos dar a vitória sobre as tentações. Amém? Louvado seja Deus, né? Outro verso que me chamou a atenção no capítulo 30 de Provérbios é o verso 6. Porque eu me lembrei de Apocalipse 22. O verso 6 diz assim, não acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Claro que aqui ele está referindo-se às palavras que cada pessoa profere. Ou seja, você fala uma palavra, que a tua palavra seja sim, sim e não, não. Que você não acrescente mais nada àquilo que você já apresentou. Ok? Então seja íntegro no que ele está falando aqui. Mas também, eu me lembrei de Apocalipse 22, porque Apocalipse 22, ali há uma repreensão nos versículos 18 e 19, é uma repreensão para aquele que acrescenta coisas à palavra de Deus, ou para aquele que tira coisas da palavra de Deus, ou seja, aquele que oculta, não ensina, não pratica ensinamentos da palavra de Deus. Então, Agur está ensinando a cada um de nós, ou está exortando, para que sejamos íntegros, honestos, verdadeiros e corajosos o suficiente para assumir o que falamos e para praticar o que aprendemos na Bíblia Sagrada. Qual é outro versículo que eu destaco aqui de Provérbios, capítulo 30? Eu destaco o verso 8, onde ele diz, afasta de mim a falsidade, afasta de mim a mentira. Não me des a pobreza nem a riqueza. Dê-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue. Há muitas pessoas, quando têm tudo, esquecem de Deus, né? Te negue e diga, quem é o Senhor?
ou empobrecido, venha furtar e profane o teu nome. O que esses versos estão dizendo? Estão falando sobre equilíbrio. Não há mal nenhum em você querer alcançar outros degraus na sua caminhada profissional. Mas o que ele está falando aqui é do equilíbrio. Pobres e ricos devem aprender a depender de Deus e não de si próprios. A autossuficiência deve ser banida. Sem Deus, nós não somos nada. É isso que esses versos estão falando para mim. Que outro versículo eu destaquei em Provérbios 30? Eu destaquei o verso 15, isso me chamou muita atenção. Diz assim, ó, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá e Dá. Você sabe que Agur tira lições da natureza, várias lições da natureza. Como lá no Salmo 19, né, que exorta-nos a tirar lições da natureza. Um dia discursa outro dia. Podemos aprender com o sol, com as estrelas, com as nuvens, com as árvores. Há várias lições. Ele aqui tira lições da sanguessuga. Há pessoas que só pensam em ter, em ter, em ter, e nunca em doar, e nunca em ajudar o próximo. E aí, eu me lembro de Atos capítulo 20, verso 35, que eu já mencionei aqui no livro de Provérbios, inclusive, mas eu vou mencionar de novo. Atos 20, 35 diz, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus, que disse o quê? Ele disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, é bênção de Deus dar. Quando nós damos, nós somos abençoados. Mas é tentação de Satanás o egoísmo. É egoísmo. Então, é como a sanguessuga. A sanguessuga diz aqui, Agur tem 2 filhas, Dá e Dá. Muitos só pensam em ter para ele, e acabam, às vezes, passando por cima das pessoas para ter mais. Alguns se tornam corruptos para ter mais. Alguns mentem para ter mais. Mentem no relatório, né? Mentem para o patrão para ter mais. Mas a mentira leva à ruína, ok? E a desonestidade também. Agora, quem é honesto e doa será abençoado. Amém? Bom, continuando, no versículo 19 ele diz, o caminho, 18 aliás, há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, e há 4 que não entendo. E aí ele cita, verso 19, o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Ou seja, ele diz aqui que nada marca o caminho que essas coisas, entre elas uma pessoa, fazem. Ou seja, ele não entende, há coisas que ele não consegue entender na natureza. Por isso, ele prefere depender de Deus, que criou todas as coisas e que conhece tudo. Depois, no verso 20, ele diz, tal é o caminho da mulher adúltera, come e limpa a boca, e diz, não cometi maldade. Aqueles que fazem isso sofrerão as consequências. No verso 24, e aí eu termino com esses versos, ele diz, há 4 coisas muito pequenas na terra, que são as mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que preparam a sua comida no verão. Os arganazes, não há bem uma definição do que seria esses arganazes. Algumas Bíblias têm traduzido como coelhos, mas talvez não seja. Mas ele diz, é um povo não poderoso, contudo, fazem as suas casas na rocha. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo marcham em bandos. E o geco. Geco talvez seria um lagarto ou uma pequena lagartixa, né? Então, o geco, que se apanha com as mãos, contudo está no palácio dos reis. Grandes lições aprendemos de Provérbios 30 e que nós possamos praticá-las. Aprender e praticar. Amém? Eu queria orar por isso com você, para que eu e você pudéssemos aprender cada vez mais da palavra de Deus. Pode ser? Vamos orar então. Bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de aprender das páginas sagradas da Sagrada Escritura. Quero pedir agora uma ajuda, uma bênção, uma direção do Senhor através do Teu Santo Espírito, pois oramos, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, foi bom falar contigo, tá bom? Sucesso e amanhã
terminamos o livro de Provérbios com Provérbios 31. Que Deus te abençoe e seja reavivado por sua palavra.